Amém, igreja? Amém. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Diga para ela, seja bem-vinda. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Seguinte, quero te convidar a fazer a leitura comigo. A carta de Tiago, capítulo 1, versículos do 16 ao 18. Vamos lá? Achou? Diz amém. Não achou? Diz espera um pouquinho. Tiago 16. Aliás, Tiago 1,16. Até porque Tiago só tem 5. Amém, Jesus? Diz o seguinte: não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem dos céus. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Amém? Irmão, primeira coisa que eu acredito que seja importante a gente conversar hoje. Quem escreveu essa carta e para quem ela foi escrita? Quem escreveu essa carta? Quem sabe quem escreveu essa carta? Paulo, Lucas? Quem escreveu essa carta aí? Alguém com ousadia? Tiago. Tiago. Até porque é carta de Tiago. Mas qual Tiago? Qual Tiago, meu irmão? Irmão de Jesus? Por que não é um apóstolo? Por que não é? O apóstolo Tiago lá, aquele, né? Tiago, filho de Zebedeu, irmão de quem mesmo? Não. Esse é o irmão de Pedro. Daí tinha dois irmãos, filhos de Zebedeus. Pedro, Tiago e... no barquinho, Pedro, Tiago e João. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Apóstolo de Jesus, chamado por Jesus para passar por todas aquelas circunstâncias que ele passou. Talvez dos 3 apóstolos, o terceiro mais importante, né? Que mais experiências teve com Jesus. E por muito tempo considerado o cara que escreveu essa carta aqui, né? Mas não, cara, não foi. E você estava certo. Quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão de João, né? Lembrem-se dos irmãos de João, que tinham nomes, né, bem conhecidos nossos aqui, né? Tinha um que era Tiago, tinha outro que era Judas, né? E os outros 2 eu não me lembro. Mas o que acontece? Esse Tiago, irmão de Jesus, ele veio se tornar um grande líder na igreja em Jerusalém. Você lembra do seminário? Quem lembra o que Tiago fez, né, com Paulo? Qual foi a participação de Tiago e Paulo ali no seminário de Páscoa? Quem lembra o que Tiago fez? Você lembra que eles estavam com um problema? Você lembra que eles estavam com um problema na Antioquia a respeito da circuncisão? E aquele problema fez com que eles voltassem para Jerusalém. Quem? Paulo e Barnabé voltaram para Jerusalém e lá teve um concílio. E nesse concílio o que eles fizeram? Ai, Jesus. Faz 2 semanas o seminário. Você vai ter que chegar em casa e olhar o vídeo lá do seminário. O que eles fizeram em Jerusalém, meu irmão? Uma carta. Lembra dessa carta? Não lembra? Era para continuar circuncidando o povo ou não? E onde é que estava escrito isso? Na carta.
Quem é que escreveu a carta? Tiago! Tiago escreveu a carta, Jesus. Tiago escreveu a carta. Estava Tiago, Pedro lá, Tiago redigiu aquela carta, lembra? Não lembra? Pelo amor de Deus, onde é que você estava? Tiago escreveu aquela carta, e aquela carta lá foi que Paulo levou junto com aqueles dois caras. Lembra? Silas e... Bom, deixa pra lá. Tá difícil. Mas assim, irmão, é muita coisa. Hoje vocês estavam tudo na festa lá, né? Estava faceiro. Mas olha só, povo. O que acontece? Primeira coisa importante. Esse Tiago era o irmão de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, que, como você talvez não se lembre, mas no início da trajetória de Jesus, presta atenção aqui. No início da trajetória de Jesus, esse irmão dele, assim como os outros e a sua família, aquelas pessoas que estavam próximas dele, não quiseram seguir a Jesus. E, inclusive, encaminharam Jesus para uma festa onde ele seria perseguido e talvez, inclusive, morto. E Jesus foi escondido nessa festa mais tarde. Nós vamos descobrir que os irmãos de Jesus vieram a se tornar seus seguidores somente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que fala quando ele foi ascendido aos céus, os seus irmãos estavam ali junto com a sua mãe também, ou seja, estavam convertidos, já acompanhando o Evangelho. O que acontece, meu irmão? Depois que a igreja se estabeleceu, depois de Pentecostes, a igreja se estabeleceu em Jerusalém, aquelas pessoas que ali estavam lideraram um movimento que por muito tempo foi considerado uma seita dentro do próprio judaísmo. Existiam várias seitas, inclusive os fariseus eram uma seita, né? Seita, né, não no sentido que tem hoje místico, estranho da palavra, mas seita no sentido de divisão dentro da religião. E o que acontece? Essa parte do judaísmo que se juntou como igreja de Cristo em Jerusalém, e por muito tempo ficou por ali, ela foi liderada por esse irmão de Jesus, chamado Tiago. E você vai ver, se você fizer a leitura desse texto, que esse primeiro concílio, essa primeira dúvida que chegou depois das viagens missionárias de Paulo, você vai ver que quem determina o que estaria escrito e o que aconteceria não foi Pedro, mas sim Tiago. E esse Tiago talvez tenha escrito a primeira carta circular que passou por todas as igrejas, ou seja, por todas as cidades que os judeus se dividiram, aqueles judeus convertidos ao caminho de Cristo, teriam acesso à primeira carta doutrinária, uma primeira carta pastoral que determinava algumas coisas importantes a serem seguidas. Talvez essa carta, e aí já é eu viajando, ela deve ter percorrido muitas e muitas igrejas, e Tiago era um cara tão conhecido que ele simplesmente se denominou: eu, Tiago, escrevo essa carta. Eu não preciso nem dizer quem sou, obviamente vocês sabem quem eu sou. E ele começa escrevendo, dizendo que escrevo essa carta para todos os povos, todos os filhos de Deus, todos que conhecem a mensagem de Cristo. E assim começa essa carta. Qual é o objetivo principal dessa carta? Trazer um vetor, uma direção para a fé das pessoas. Você sabe que Paulo viajou por várias cidades e depois ficava sabendo da demanda que vinha dessas cidades e problemas que eles passavam a respeito da teologia que eles seguiam. Coisas que se infiltravam dentro da religião que ele teria apresentado nessas cidades, e ele escrevia cartas para solucionar aqueles problemas, dando direção e resposta às perguntas que aquelas cidades tinham em dúvida. Como você lembra, Tessalonicenses, Coríntios, tudo foi nessa direção. O próprio Gálatas, tudo na mesma direção. Sempre assim. Vinha a demanda das dúvidas e as perguntas, Paulo, preocupado com o caminho errado que estava seguindo o Evangelho, ele escrevia uma carta e mandava em resposta a isso. Então era muito importante para nós, e é importante para você, para mim, que cada vez que a gente leia uma das cartas de Paulo, que a gente saiba para quem é essa carta e o que estavam pensando, qual era a demanda. Porém, essa carta de Tiago, ela é uma carta direcionada
a todos aqueles que têm fé em Cristo. E talvez ela seja uma das primeiras cartas, porque ela faz uma referência aqui a um momento histórico que precede aquele momento em que a igreja de Jerusalém se dissipou, assim, porque foi invadida. Você se lembra dessa parte da história? Precede, então, remonta talvez uns 40 anos depois de Cristo, entre 40 e 55 anos depois de Cristo. E o que acontece? Por que isso é importante, meu irmão? Porque essa carta, ela ainda não está tratando de erros na teologia. O que é um erro na teologia? É eu dizer para você aqui hoje que se você botar o dinheiro na caixinha da igreja, você vai ficar rico. Isso é um erro teológico. Ou uma heresia. Isso é falar de fé de uma forma equivocada e manipular as pessoas de uma forma errada, usando aquilo que eles acreditam e um escrito sem contexto para que isso faça com que você faça o que alguém quer que você faça. Entende? É eu dizer para você que Deus escolhe aqueles que são mais santos para abençoá-los, sendo que em nenhum momento eu trato a respeito da graça de Deus. Isso são erros teológicos. Eu dizer para você que você tem que fazer circuncisão para você fazer parte da igreja de Cristo. Você se lembra o que é circuncisão? Quem lembra, levanta a mão. Azar o seu, eu não, né? Deve ser uma coisa bem braba de lembrar o que é a circuncisão, né? Circuncisão é uma coisa muito braba, principalmente com relação aos homens, né? E eu imagino que eles deviam relutar muito para querer fazer. Porque isso era feito quando era bem pequenininho, depois de grande devia ser muito brabo mesmo. Até porque não existia anestesia naquela época, né? Mas o que acontece, meu irmão? Falar que tem que fazer a circuncisão, é a mesma coisa hoje que eu dizer para você que você precisa fazer alguns sacrifícios para que Deus te abençoe. Eu falar para você que você precisa seguir algumas regras, normas, para que Deus te ame, para que Ele fite os olhos em você, sabe? Para que você chame a atenção de Deus, você precisa ser melhor do que aqueles que não estão chamando a atenção de Deus. Isso são erros graves. Uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com isso, e a gente tem vivido isso diariamente aqui na nossa igreja. Me diz uma coisa, a salvação vem por mérito ou vem por graça? Graça. Eu sou salvo mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Você sabe isso muito bem. Não sabe? Deus te ama. Um pai que ama o filho sabe dar ao filho coisas boas, não é? Se porventura um filho pede peixe, ele vai ganhar peixe do pai, porque o peixe é algo bom. Mas se o filho não pede peixe, pede uma serpente, o pai vai dar peixe, que o filho não quer, porque ele quer a serpente. Mas ele é o pai, e você sabe isso, não sabe? Sabe. Você sabe que o primeiro mandamento que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu não consigo amar aquele que eu não vejo, se eu primeiro não amo aquele que eu vejo. Então isso quer dizer que a expressão do amor que eu preciso apresentar para Deus, ela se manifesta diretamente através do amor que eu sinto pelo meu irmão. Sim ou não? Não, olha para o teu irmão que está do teu lado. Isso tu sabe, né, irmão? Sabe isso aí, né? Era mais ou menos, eu tinha esquecido até do Tiago. Não, mas isso, o Tiago não importa, o que importa é que isso você saiba, né? E o que é a fé? A fé é um poder, a fé é um pozinho mágico que eu toco em cima das coisas que eu quero que se realize? Não. A fé em si, ela não tem poder algum,
mas a fé em Deus se manifesta através do grande poder desse Deus sobre a minha vida. E esse Deus que torna tudo que é impossível possível, ele se manifesta através da fé que eu tenho nele, não é? Mas não adianta eu pedir para que algo seja me dado, se isso não seja da vontade de Deus primeiro, não é? Sim ou não? Então eu posso ter muita fé em Deus que eu vou ser curado, mas se Deus não quiser que eu seja curado, eu vou ser curado? Quem é que manda nas coisas? É eu com a minha fé ou é Deus? Não, responde para mim, irmão, quem que manda? Isso quer dizer que ele é soberano. Você sabe isso, não sabe? Então nós não temos problemas teológicos aqui ainda. Aliás, nós já tivemos muitos mesmo. Você sabe que esse lugar aqui não pega fogo se eu estiver em pecado, né? Sabe disso ou não? Você sabe que o altar de adoração a Deus é o meu coração. Você não sabe disso? O meu e o seu também. E que o pecado está dentro de mim. E de você também. E que nós nascemos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós pecamos. O pecado não é um erro na nossa vida. Não. Ele é um estado em que eu dependo de Deus para ser transformado. Você conhece isso, meu irmão? Você não vem aqui cantar para nós aqui no culto, para a direita, lembra? Para a esquerda. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, vou prosperar, vou ser rico. Se eu tocar no véu, se eu tocar no manto, se eu tocar não sei aonde. Se eu fizer, eu ganharei. Você sabe que isso não funciona assim, sabe? Sabe. A igreja ainda não estava bagunçada desse jeito quando Tiago escreveu essa carta. É isso que eu quero dizer para vocês. Eles não tinham problemas teológicos, não tinha bagunça ainda dentro da igreja. Como acontecia com Paulo depois nas igrejas que ele espalhou o evangelho. Porque conforme o tempo, a bagunça vai aumentando, meu irmão. Vai aumentando. Porque cada um que inventa uma igreja gosta de inventar uma regrinha nova. É ou não é? Tem cada coisa aí, meu irmão. Uma vez eu resolvi abrir um vídeo das 10 piores heresias do mundo gospel. Jesus amado, cara, parece mentira as coisas que tu vê. Cara cuspindo na boca dos irmãos na igreja. Não, é louco, cara. Um monte de gente com a boquinha aberta, assim, passarinho. Vamos fazer uma fila aí, irmão. Tem maluco pra tudo, cara. Tem maluco pra tudo. A gente tem vivido um tempo. Esses dias eu encontrei um irmão. Fazia muito tempo que eu não via. E eu só encontro ele quando estraga alguma coisa lá em casa. E aí, ele olhou pra mim assim: bah, mano. Ah, esse dia eu estava pensando, tu não sente saudade daquele tempo que nós estávamos tudo junto lá, tal, babá. Eu olhei para ele. Bah, irmão, eu sinto uma falta das pessoas, cara. Mas naquele tempo não dá, bah, não sabe o que a gente tem vivido, que legal, cara, que a gente tem passado hoje. Você já jogou Mortal Kombat? Quem jogou aí, levanta a mão. Mortal Kombat. Você lembra que tinha uns negocinhos que tu fazia ali, que ele fazia assim, ó. Tocava umas bolas de fogo. Lembra? O irmão estava com saudade das bolas de fogo. Por que eu estou falando isso para vocês? Tiago escreveu uma carta para uma igreja que ainda não tinha sido viciada em maluquice. Em que as pessoas ainda não estavam dependentes de sinais e prodígios. As pessoas ainda não estavam sedentas de satisfação religiosa, de experimentar sensações. Sabe? Sabe o que é experimentar sensações? Hoje a Jéssica me falou que uma irmã falou para ela assim: eu senti uma coisa no meu coração e aí eu tive que fazer tal coisa.
Daí eu senti outra coisa no meu coração, e aí Deus me mandou ir para tal direção. Eu disse, pô, mas Jesus só não sente que tem que se converter, irmã, Nath. Só não sente que tem que abandonar o pecado. Por que será? Por que será que a gente vive querendo sentir? Hein? A única coisa que Jesus sentiu foi uma angústia tremenda, cara, quando ele ia ser crucificado. Ele não ficou sentindo coisa. Quando tinha uma coisa louca acontecer, acontecia mesmo. Vinha uma voz do céu e dizia, esse é meu filho amado. Hã? Meu Deus. Quando tinha uma coisa louca acontecer, acontecia. Que ele cuspia no chão, tacava no olho do cara, o cara ficava, enxergava. Quando tinha uma coisa louca acontecer, acontecia. Não ficava sentindo. Ai, eu senti um calafrio. Ah, tô sentindo. Ei, se parece mais outra coisa. Você lembra do filme Ghost? Lembra? Você lembra da Whoopi Goldberg? Sabe aquela senhora, com uns dread assim, cabelo? Lembra dela? Você lembra o que ela fazia no filme? Ah, hoje está danado. Ela era uma vidente mentirosa, que vivia sentindo. Estava sempre sentindo. Até que o diabo fez aquele filme lá, para todo mundo pensar que fantasma existe, né? Para aquelas irmãzinhas que eram viúvas ficassem pedindo para Deus para o Ghost aparecer para ela. A gente já passou por isso, irmão. E a gente começou a viver um tempo, eu falo a gente e você também, nós estamos nesse bolo aí, graças a Deus. E não começou por mim, pelo contrário. Começou pelo processo de transformação que Deus resolveu fazer em mim e num monte de gente ao mesmo tempo. E foi por isso que você saiu de onde você estava para chegar aqui. Porque você começou a ficar inconformado e insatisfeito. O teu ventre, o teu estômago que estava insaciável, ele queria mais e mais e mais e mais e mais, e você não alcançou aquilo que você queria. E você chegou até aqui hoje, tentando se preencher de algo que você nem sabe o que é. Mas eu quero dizer, é o Cristo que você nunca conheceu. É o Evangelho que você nunca viveu. E esse Evangelho traz uma paz no teu coração, e uma boa notícia que te traz para perto de Deus de verdade, mesmo sendo você quem você é, desse jeitinho aí, que só você sabe. E a tua mulher, se você é casado, que você não engana ela, irmão. O que acontece, cara? Tiago escreveu essa carta com um propósito. As pessoas conheciam a essência, conheciam os textos, conheciam o que Cristo tinha ensinado, viviam dentro de um ambiente religioso. Eu estou com o irmão que está do teu lado aí, irmão. Você sabe o que é um ambiente religioso, né? Sabe como é que você fica sabendo que você está num ambiente religioso? Sabe? Quando você pega um texto da Bíblia que Deus falou contigo e encontra o irmão na rua e pergunta, bah, mano, Deus me falou umas coisas nesse texto aqui. Ele começa a abrir a boca e falar mais do que você e não presta atenção em nada que você disse. Esse é o ambiente religioso. Gente querendo ser, fazer e parecer o que de verdade não são. O que aconteceu? Paulo escreve essa carta aqui. E você vai lembrar, no capítulo 1, ele dá uma ênfase maior. Aqui, vamos, né? Isso aqui daria, dá umas 3 pregações cada capítulo de Tiago, porque é um dos textos talvez mais complexos, uma das cartas mais complexas do Novo Testamento, cara. Porque ela não tem uma conectividade aparente, mas ela é bem interessante tu viajar nela. Parece que cada coisa é separadinho assim, como o cara lia antes a Bíblia, assim, né? Por parágrafo, né? Mas ele começa no capítulo 1, ele fala a respeito de ouvir e fazer. De muita gente que ouve mensagem, porque ele fala de um contexto de igreja. Ouve mensagem, mas na verdade não pratica nada. Você conhece gente assim? Sim ou não? Quem se considera assim, pelo menos um pouco? Ô irmão, vamos ser sinceros. Você coloca em prática 100% do que você sabe? Ixi! Você já ouviu tantas mensagens? Você nem se lembra da mensagem de um dia depois? Quem dirá colocou em prática alguma coisa? Né? Mas o que acontece?
ele fala de ouvir e fazer. No segundo capítulo, ele vai falar da fé e das suas obras. Talvez a carta de Tiago seja mais conhecida por causa desse texto, que a fé sem obras é morta. Você lembra disso? Ele fala de fé e de obras. Ele fala de ouvir e de fazer. E ele vai falar no final a respeito daqueles que não conseguem dominar a sua língua. O que mais que fala? Eu até anotei mais aqui depois. Eu não sei, irmão, né? Depois eu acho aqui e falo para você. E ele fala a respeito de dominar a sua língua. E você conhece irmão que fala demais, não conhece? Sabe aqueles irmãozinhos que fala e faz muito pouco do que fala? Tu está entendendo a conectividade desse texto? Paulo está falando a respeito de gente que sabe a verdade e não está corrompida ainda, porém tem uma grande dificuldade. Tem uma grande dificuldade de colocar em prática o que sabe. Você se identifica com isso, meu irmão? Hein? Você se identifica com isso? Colocar em prática aquilo que tu sabe. Presta atenção aqui em mim. Se eu perguntar para você hoje, se você consegue amar alguém que te machuca, você consegue? Hein? Sabe, alguém que fez mal para tua mãe, para teu pai, alguém que foi cruel com eles, você consegue amar essa pessoa? Se alguém judiou do teu filho, você consegue amar essa pessoa? É uma dificuldade muito grande, é ou não é? A gente olha para esse texto, para esses textos de Tiago, e se sente meio que incapaz de superar alguns sofrimentos da nossa vida, de maneira que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende com o Evangelho. Pensa comigo. Se você está preparado para fazer uma coisa, quer ver? Eu estou aqui hoje e eu me preparei para trazer essa mensagem para você. Me preparei para trazer essa mensagem e estou aqui executando aquilo do qual eu me preparei. Mas se você me pegar de surpresa, um dia qualquer, me pegar de surpresa e me agredir, me xingar, quando eu me preparo, eu reajo conforme eu estou preparado. Mas quando eu sou pego de surpresa, eu reajo com aquilo que existe de valores dentro de mim. Porque eu posso me preparar muito bem para parecer ser o que eu não sou. Mas na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, na hora que a minha filhadinha chegar com uma dentada na bochecha da escolinha, a minha vontade de matar outra criança vai ser aquilo que eu tenho de valor dentro de mim. Mas pelo menos de ensinar minha filha a dar outra dentada do mesmo jeito. Minha filhada, que não tem filha ainda. Quando meu filho chega em casa e apanhou uma tunda, e eu sou pego de surpresa, eu digo para ele, tu não pode apanhar. Mas quando eu estou preparado para ensinar ele, eu digo, filho, não pode brigar, filho, porque é o seguinte, tu tem que amar os teus coleguinhas. Olha eu preparado, né? Agora ele chega com o olho roxo, eu vou junto e quebra a pau quem tiver. Porque eu estou preparado para ser crente. Mas quando eu reajo a um sofrimento, eu sou quem eu sou. E eu tenho uma dificuldade tremenda de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Não quer dizer que eu tenha aprendido errado e que eu sei algo errado. Eu sei. Mas e a hora de botar em prática? A hora de ter paciência? A hora de ser confrontado? A hora que alguém chega para mim e diz assim, eu sei que tu está mentindo.
Hã? Tá aqui o vídeo, ó. Eu fiz aqui, ó, quando tu estava fazendo tal coisa. É mentira, é loucura, eu sou louco, eu vou para o hospício, socorro, abre um buraco que eu vou me enfiar no meio. Paulo está falando aqui de superar sofrimentos. Que a igreja estava tendo um grande problema, porque eles sabiam como fazer. Porém, na hora que aquilo precisava de uma reação com uma ação que vem daquilo que eu compreendi, aquilo que vinha era errado. Aquilo que vinha era a mentira. Quer ver? Você começa a namorar na igreja. Quem aqui já começou um namoro depois de ser crente? Levanta a mão. Com coragem aí. Levanta bem alto. Porque não é fácil. Levanta a mão assim, assim, ó, levanta o cotovelo. Começou depois de ser crente. Sou crente, fui para a igreja. Eu namorei antes, tá? Mas depois eu fui para a igreja e fui crente. Aí a gente chega e conta para o pastor. Pastor, estou namorando. É uma bênção, irmãozinho. Ele até é da igreja, só que é de outra. Daí já é meio complicado, mas tudo bem. Menos mal. Não, mas ele não é da igreja, mas é que nem que fosse. Só faltava Jesus na vida dele. Só faltava tudo, né, mano? Mas ele é um cara bom. Ele até trabalha, né? Aí, chega pro pastor. Não para mim, porque é o seguinte, aqui, né? Bom, até chega às vezes. Aí chega e conta. Pastor, assim, ó. Eu queria trazer ele aqui para te apresentar, que a gente quer conversar com o senhor. Tá bom. Tá, que dia ele vai vir no próximo culto. Aí chega o cara. E aí o pastor olha aquela figura ali, velho, e pensa: Jesus, ainda bem que eu não sou Deus, senão já acabava o mundo agora mesmo. Aí chega aquela nuvem ali, né? E aí tu tá preparado para aquela conversa. E aí começa a mentira a tomar conta do negócio. Porque a gente fez um propósito. Porque a gente vai, não, agora essa vez vai ser dentro do caminho de Deus. Eu disse, com aquilo ali? É assim? Com essa bênção? Ô Deus que te deu, hein? Bah. Sabe, tem os irmãos que botam naquele carro todo quebrado, né? Foi Deus que me deu. Ele disse, olha que Deus malvado, né? Tá, mas melhor do que nada. Eu disse, não, peraí, cara, não vamos botar culpa em Deus isso aí, cara, né? Tu não quis trabalhar, se atrapalhou na vida, não estudou, né? Aí arrumou essa encrenca aí pra ti. Não bota culpa em Deus isso aí, mano. É que nem a irmãzinha que chega ali e diz, não, eu orei, quanto tempo? 2 dias. Mas não foi fácil, fiz até jejum, de madrugada, dormindo. E aí Deus me deu. Chegou a bênção. Aí ele chega ali e faz um monte de proposta indecente para o pastor. Porque chegar ali e me dizer, né? Não, nós vamos guardar até o casamento, não sei o quê. Não guarda nem o enxoval até o casamento. Que conforme for, abre o pacote ali, começa a usar os copos, né? Para não falar de outras coisas. E aí faz um monte de história, cara. E aí essas histórias, eu não estou falando de gente daqui da igreja agora, porque a gente já tem uma outra maturidade. A gente está falando de coisas que passaram há um tempo atrás. Até porque aqui ninguém é hipócrita, entendeu, cara? Não é para ser, pelo menos. E aí o que acontece, cara? A gente começa com toda aquela história, todo aquele enredo, que tu sabe que é muito mais da boca para fora do que de verdade. Ou não? Tu acha que aquilo ali vai adiante? Não vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção o seguinte. Até o dia, mano,
Porque quando nós estamos falando na teoria, estou preparado, me preparei para falar com o pastor, aí vai ser fácil. Tem uma história, eu não posso contar muitas histórias, porque, enfim, a gente é uma igreja pequena, faz pouco tempo que a gente está nessa caminhada. Mas na hora, cara, que a tua namorada chegou ali e disse, não, eu vou segurar na bênção. Na hora que ela chegar na tua frente, tirar a roupa e olhar para ti, agora, que aí nós vamos ver o que tu faz para reagir. Bênção. Hã? O que tu faz? Segue o quê? Os teus princípios, os teus valores. Que estão aonde nesse momento? Separados por um botão e um zíper da tua calça. Até onde vai? Tá vendo? Nós não estamos falando lá do como é que é o nome do homem agora? Como é que é o nome do cara dos Estados Unidos, do Topete? Eu estou deixando um parecido com o dele agora. Como é que é o nome dele? Nós não estamos falando do Trump tocando bomba lá, nós estamos falando das bombas da tua vida. Sabe? Aí que nós vamos ver o que tu é, como tu é e o que tu faz. Quando o bicho pegar. Porque assim, ó, quando tem 14 anos e diz para a mãe, vou namorar, e a mãe achar bonitinho, até porque, ufa, ainda bem que é da igreja, cara, vai dar encrenca. Porque quando ele disser para a namoradinha assim, não quero mais saber de ti, por quê? Porque ela é amiguinha do mundo lá, faz outras coisinhas que essa aqui crente não faz, ou ela começa a fazer, ou ela quer se matar, porque o cara foi embora. Primeira adversidade, o que aconteceu? Se foi tudo aquilo que eu aprendi. Estou indo muito bem na igreja, estou firme e forte, irmão. Firme e forte na fé. Perdeu o emprego, e agora, galo? Não, Deus vai trazer, vai dar a bênção, vai prosperar. Fiz até a campanha, 21 dias, né, jejum de Daniel. Agora está a bênção, 21 dias só é o prazo que eu dei para Deus para arrumar um emprego para mim. Mas aí vai, e passou 21, e passou 1 ano, e passou 2 anos, e nada. Quem tu é? Deus continua sendo bom? A misericórdia dele continua durando para sempre? Que misericórdia que ele não teve de ti, que tu está aí passando trabalho? Chegou a dificuldade. E agora? Não, mas eu sou o cara, eu consigo, eu chego, eu faço, olha só, eu nunca dependi de ninguém. Tá, mano, e agora tu tá com câncer. O que tu faz? Hein? Agora tu tá com câncer, o que tu faz? O que tu vai fazer? Não, mas é coisa pouca. Não, velho, quimioterapia. Te digo mais. Como é que é? Metástase. E agora? Deus continua sendo bom? Hein? Cutuca o irmão que está do teu lado. Cadê Deus? Cadê Deus? Não, mas a minha teologia me diz que o meu Deus é o Deus que dá vitória, o Deus da cura. Os caras mais loucos que eu já vi, que eu gosto muito, quem me dera um dia ser 10% do que ele foi é Paulo. Paulo era doente, pediu para Deus 3 vezes e não foi curado, porque Deus não quis. Se Paulo fazia o que fazia e Deus não quis curar ele, por que vai querer curar tu? Por quê? Não, porque eu tenho muita fé e eu ungi o papelzinho da promessa do ano. Diz para Deus que esse ano é o ano que não tem doença na minha família. Agora Deus não pode fazer isso aí. Ô, irmão, Deus não está pelos teus papelzinhos, meu irmão. Ele está pelo teu coração. Tiago vai falar de provações. Você já ouviu falar de provação? Sabe o que é uma provação? Sabe? Fiz toda essa mensagem e era para encerrar, vai ser semana que vem que vai encerrar. Provação. Só para quem não sabe, né? Vou dar um spoiler aqui. De semana que vem a Deva está contando o seu testemunho das suas provações. Sabe o que é uma provação? É como Deus vai lapidando a tua fé. Você é alguém que conhece a verdade. Sim. Sabe como é que eu sei o que tu faz na real? Com uma provação. Tu é uma benção, irmão. Chegou na igreja, está
bem, tá até tocando no louvor, já pregou uns 2, 3 dias, tá na fé, tá firmado. Agora é o seguinte, ó, daí a irmãzinha, né, tá cantando, tá fazendo tudo. Agora sim, irmão, perdeu o emprego, ela te largou, tua família tá de mal contigo, e onde é que tu tá? Até o pessoal da igreja está virando a cara para ti. Mas o pessoal da igreja não pode virar a cara. Vira a cara. Porque são danados também. Ou gente para julgar os outros. Né? E agora? O que sobrou para ti? O que tu vai fazer, Jó? O que tu vai fazer, Jó? Se deu tudo errado. O que tu vai fazer? Tu vai mostrar quem tu é. Tu vai mostrar quem tu é. Tu vai mostrar o que tu faz quando o bicho pega. Tu vai mostrar se tu corre ou se tu enfrenta. Tu vai mostrar se tu acredita ou se tu não acredita. Principal coisa que a gente precisa entender hoje. Deus, Ele nos prova sim. E Ele usa a provação para nos trazer crescimento espiritual. Você vai passar por aflições, sim. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Está me agorando, irmão? Não tenho medo de agouro, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, irmão. A gente passa por um monte de coisa. Crente passa por desemprego. Quem já passou? Você não era crente? Era. Deus não estava contigo? Tava. Foi bom? Não. Quem já tomou Não vou pedir para levantar a mão. Eu levanto sozinho. Eu já. Não foi fácil. Foi fácil. É bom? Não. Mudou minha vida? Sim. Para melhor? Com certeza. Para perto de Deus? Óbvio. Que era só o que eu tinha. Se você já passou por isso, agradeça a Deus por Ele ter colocado essa pessoa na sua vida. Não é fácil, né, irmão? Mas é isso que Tiago vem dizer. Passou por um problema, agradeça a Deus por você ser provado. E se você não tem sabedoria para entender onde Deus estava e o porquê isso estava acontecendo, peça para Deus que Ele vai te dar sabedoria. Irmão, se a coisa não está fácil, se você está doente, você está enfrentando um monte de dificuldade, o serviço não vem, o problema está cada dia mais piorando, peça para Deus sabedoria para Ele te mostrar o que está acontecendo. Uma coisa que Tiago vai falar muito aqui, é a respeito da diferença, econômica, dentro da igreja. Existiam naquela época tempos de fartura que precediam a tempos de muita escassez. Pessoas que viviam plantando, elas, assim como tinham muito em um tempo, em outro tempo não tinham nada. E existiam os jornaleiros. Sabe o que é um jornaleiro? Sabe o que é um jornaleiro? Quem sabe o que é um jornaleiro? Levanta a mão. Hoje em dia, o que é um jornaleiro? Aquele cara que vende? Em Porto Alegre tem, né, no semáforo, né, que vende o jornal. Geralmente um jalequinho da 0 hora, assim, né? Agora nem tem mais, né? Porque os caras vendem aplicativo. Mas um jornaleiro, na época, sabe o que quer dizer jornal? Em alguns lugares é jornal. Nós temos aqui o jornal 0 hora e temos também aquele mais humilde, que traz sempre notícias relevantes na página do meio, que traz a alegria para os adolescentes, que se chama como é que é? Diário Gaúcho. Sabe o que quer dizer jornal? Quer dizer diário. Um jornaleiro era um diarista. Pessoas que viviam de diárias. Tinha um tempo em que trabalhavam muito e tinham muita fartura. E tinha um tempo que não tinha o que fazer e não tinham nada. Ou seja, a igreja oscilava muito a respeito de quem tinha e quem não tinha.
E isso mudava a circunstância da vida da pessoa. Ou você não passou por uma dificuldade econômica e não foi fácil aí? Talvez as coisas piores que têm acontecido atualmente dentro da nossa igreja, e aconteceu nesses últimos anos, batem diretamente a respeito das nossas dificuldades econômicas. A gente viveu nos últimos anos momentos de crise, de falta de emprego, de escassez, cada vez as coisas estão mais caras. Até deu uma melhorada, mas sei lá, até nem vou falar isso para as pessoas não votar no Temer também, né? Mas assim, ó, não que não deva, não quero dizer nada, né? Cada um vote quem quiser. Mas assim, a gente passou por momentos muito complicados, né? Eu não sei você, mas eu passei. E eu digo para cada um de nós, assim, tchê, que quando a gente está endividado, é um momento muito difícil, cara. É um momento muito difícil. Quando você não tem dinheiro para comprar as coisas básicas da tua casa, quando você não tem crédito, quando você... Quer ver uma coisa bem ruim? Todo mundo vai sair hoje para comer um lanche. Você e a sua esposa vai dar R$50 e você não tem esses R$50. O pessoal vai te convidar e você vai ter que dizer que não vai. Quem é que já passou por isso? Eu já. É ruim, não é? Dá uma vontade. Dá uma vontade de... que droga essa vida, não é, cara? Poxa, eu só queria comer um lanche, cara. Né? O que eu tô fazendo? Deus, o que eu fiz para passar por isso? Aquele sem vergonha lá tem um monte de dinheiro. Momentos de crise, momentos de sofrimento, revelam quem a gente é, porque nós somos provados. Provados. E tem gente que é pior do que isso. Tipo eu. E tipo eu e minha esposa, porque nós somos um. É quando tu nem está passando necessidade ou problemas financeiros ainda, mas tu começa a prever a possibilidade de um dia aquilo acontecer. Você já passou por isso, irmão? Começa a ver aqui e ali na frente, parece que as coisas não vão dar. E aí tu começa a ficar agoniado. Ô irmão, Deus mandava o maná todo dia. Tem que começar a apodrecer as tuas reservas para tu começar a ter fé. Um dia eu preguei sobre isso, meu Deus, estava brincando, Senhor. Eu falei sobre isso, cara, deu um monte de perrengue lá, todo o dinheirinho que nós tínhamos de reserva, não era grande coisa, acabou. E a Jéssica olhou para mim e disse assim, tu nunca mais prega isso, estou pregando de novo. Apanhar não é nada, pior é Deus fazer o que Ele fez aquela vez. Você já ficou sem ter garantia nenhuma? Sabe? Não é fácil, né? Mas isso é provação. Porque quem te garante não é o teu cartão de crédito, a tua conta no banco, o teu emprego. Quem te garante é Deus. E enquanto Ele não for a única garantia da tua vida, Ele vai te provar. Você entende isso? Tiago estava falando de gente que conhecia. Mas na hora de ser colocado na peneira, o que sobrava era muito pouco. Você já viu isso? Sabe? Tem aquele monte de coisa, vai botando na peneira, vai caindo tudo. Vai caindo, vai caindo. Quando sobra uma coisinha desse tamanho, é quem nós somos com a nossa fé. Do tamanhinho que não é capaz nem mesmo de se comparar a um grão de mostarda. Somos nós. Aí, Paulo vai falar a respeito de fé e obras. Que fé e obras, cara? Que fé e obras? Quais são as tuas obras? Se tu tem tão pouca fé, a tua obra às vezes é mais para se aparecer que tu tem fé. E aí tu cai lá na língua lá que fala mais do que devia. Mas Tiago vai dizer que o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Você acredita nisso? Que o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E ele diz, bem-aventurado ou feliz é o homem que na provação ele resiste.
E nessa nossa linguagem ele diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Está no versículo 12 do capítulo 1. Só que o versículo 12 fala assim, ó: feliz aquele que supera, que persevera. Você já ouviu falar de perseverança? Lembra que eu falei a um... Tu não lembra nem do Tiago, cara, né? Eu falei a respeito da espera com fé. O que era espera com fé? Tinha gente aqui. Esperança. Já colou agora de quem falou antes, né? Esperança. Espera com fé. Esperança. E sabe como é que é aquele que sofre a aflição e consegue vencer, mesmo angustiado? Não estou falando aqui, cara, que vai morrer um ente familiar teu e isso vai ser difícil e tu não vai chorar, tu não vai se entristecer. Estou falando aqui que você pode ser demitido ou que algum filho teu pode brigar com você e sair de casa. Não estou falando que isso não vai ser motivo para você ficar triste. Não, vai ser um motivo para você ficar triste. Mas você não deixa de acreditar que Deus é Deus e que Ele te ama, e que Ele está contigo, e que Ele não é responsável por te fazer sofrer, mas sim por te fazer crescer, amadurecer e superar a aflição com fé. Superar a provação com fé. Perseverar. Ser alguém perseverante. O que é alguém perseverante? Aquele que sofre a aflição, a provação, resiste e se mantém firme. Você já foi provado por Deus? Você já foi provado por Deus? Quem aqui já confundiu provação com tentação? Quem aqui já não estava sabendo se estava sendo provado por Deus ou tentado pelo diabo? Você é no certo despertar. O diabo tenta você? Tenta ou não tenta? Nós somos tentados por Deus? Somos tentados pelo diabo? Somos tentados pela nossa própria cobiça. Sabe onde é que está isso? Tiago fala agora mesmo, depois do versículo 12. Por que ele fala de tentação logo depois de falar de provação? Porque a provação é quando Deus te coloca em uma circunstância aonde a tua fé é provada. Tentação é quando a tua cabeça pecaminosa começa a imaginar um monte de coisa e começa a ter desejos de cometer a grande falha de ser reprovado na aprovação de Deus, na aprovação de Deus. Quer ver? Eu vi esse exemplo, achei muito bom. Você trabalha no escritório. Quem aqui já trabalhou em escritório? Eu trabalhei em escritório um bom tempo da minha vida. Graças a Deus, Deus me tirou desse desafio. Odeio papel, prefiro gente. Por isso que não sigo, a profissão que me formei. Tu senta numa mesa com um computador, coisas para fazer ali naquele computador, e geralmente tem um colega ou uma colega que divide sala com você. Se você é o cara, você tem uma sala sozinho para você, né? Mas sempre vai vir um inimigo para botar o quê? Uma estagiária. O que acontece? Tu trabalha 10 anos com o seu João, que tem 20 anos mais do que você. Se você tem 33 anos, João teria quanto? 53. Seu João e você ali naquele escritório há 10 anos juntos. Seu João com a sua barriga preponderante, A barriga aquela da credibilidade, da experiência. Que quando o cara vai jogar um futebolzinho dá aquela matada, hein? Segura, Já com a calvície aparente, um homem casado com a sua esposa, e você foi inclusive padrinho de casamento do filho do seu João.
E um belo dia o seu João resolve cometer o grave erro de se aposentar. Aí, você ali, 25 anos de casado, bênção, né? Passou aquele tempo com o seu João ali, estava tudo dando certo. Até que um dia você vinha e prometia fidelidade. Cada aniversário de casamento, de namoro, fazia uma festa e dizia como Deus era bom. Que você nunca olhou para outra pessoa. Aí Deus resolve, no dia que você prega isso, na outra semana o seu João se aposenta e vai trabalhar com você, a moça que acabou de passar no concurso público, né? Com 20 anos e um micro vestido, saia, né? Senta do seu lado, com as pernas bem cruzadas, e você faz o quê? E agora, João, onde é que está você? Pô, Deus, era tão fácil antes com o seu João? E agora? Com a dona, sei lá, diz um nome bem... Não vou falar de nome, depois dá problema. E aí aquela moça ali, bem sugestiva, né? E Deus colocou essa provação na tua vida. Mas a tentação passou dentro da tua cabeça, cheia de pecado. Você consegue entender a diferença da provação para a tentação? A tentação nasce aqui dentro. A aprovação vem de Deus para testar a tua fé. Por que é importante dizer isso? Para que ninguém diga que quando caiu, caiu porque Deus o tentou. E te digo mais, lá em 1 Coríntios 10, vai falar que Deus não permite que nenhuma tentação recaia sobre a sua vida, se Deus antes não lhe deu poder para passar por ela ileso. Então você sabia muito bem. Primeiro dia, passou por aquela situação. No segundo dia, meu irmão, não sei o que tu vai fazer. Ou tu se coloca diante de Deus, pede para Ele tirar a sem vergonhice da tua cabeça, ou troca de sala. Deixa aquela tua sala que faz 20 anos que tu está lá, para aquela moça e para quem queira olhar para as pernas dela de minissaia. Porque você tem um compromisso, não é só com a sua esposa, mas é com Deus e com os princípios e valores que você tem. Você entende isso? Eu posso ser provado? Posso. Mas a tentação vem de dentro de mim. Mas eu quero terminar agora com aquilo que é mais importante. Você leu o texto, não leu? O que dizia o texto? Vamos ler de novo? Lembre-se que nós estamos falando da carta de Tiago para a igreja de Cristo. Uma igreja que ainda não tinha passado pela corrupção e pela bagunça na teologia. Uma igreja que sabia o que estava vivendo e não tinha problemas aparentes para serem tratados. Mas uma coisa era clara. Era uma igreja que a sua fé não era colocada em prática, que ouvia muito bem e ouvia muito, mas de fato fazia muito pouco. Uma igreja que falava muito mais do que realizava. E essa igreja passava por um problema, que era sofrer as aflições, e diante das aflições, a sua fé era reprovada. Nós falamos aqui de uma série de coisas, e de maneiras como a nossa fé é reprovada. Mas eu quero dizer para você que dentro do livro de Tiago, da carta de Tiago, tem uma verdade aqui que é relevante demais para que a gente sobreviva dentro do Evangelho. E essa verdade vem logo depois de falar a respeito da tentação e da provação que vem de Deus. Essa verdade diz o seguinte: não se enganem, meus queridos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Irmãos, tudo o que vem de bom e que é perfeito, nós recebemos de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado. Deus continua te entregando tudo o que é bom. Não importa quem você é, quantas vezes você caiu e qual é a provação que você está vivendo. Deus continua te entregando tudo que é bom e perfeito.
E se você hoje está passando por alguma coisa, eu quero te dizer, meu irmão, Deus continua sendo bom e te entregando tudo o que é perfeito. E olha só o que ele continua a dizer. Deus, Criador das luzes do céu, Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Ele está dizendo o seguinte: Deus não é como as luzes desse mundo que Ele mesmo criou, que hora ou outra trazem sombra para a nossa vida. Não, Ele não deixa de olhar para nós, porque enquanto é dia o sol está lá, quando chega a noite vem a lua, e Deus fez assim, e as estrelas. E Deus fez o quê? Ele providenciou que não houvesse nenhum momento em que alguma luz não chegasse até nós. Mas Deus, que é o próprio Deus, Ele não deixa de brilhar sobre a tua vida nunca. Não existe o que tu faça e como você faça. Ele continua te amando e tem um compromisso com você. Ele não vai deixar de olhar para a tua vida, não importa o que está acontecendo. As aflições vão vir sim, mas se a tua fé estiver voltada a Ele, não tem nada que possa te abater, não existe nada que possa te abalar. A igreja passou por várias fases e vários movimentos, mas eu quero dizer para você que Deus não mudou de posição, e a posição que Ele tinha para a tua vida sempre foi a mesma. Eu sou teu pai, eu te amo, eu te defendo, eu te ensino, e você vai ser, sim, custe a quem custar, o filho que eu quis que você fosse. Porque Ele diz o seguinte, para terminar, meu irmão: pela sua própria vontade, ou seja, não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos. E esse nascimento não é o nascimento lá da barriga da tua mãe, é o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos naquela noite, que aquele que não nascer de novo não tomará parte no reino. Ele fez com que você nascesse de novo. Ele fez com que você conhecesse a Cristo. Você tem noção disso? Você sabe o tamanho que foi Ele entregar Cristo pela tua vida? E se Ele fez isso por ti, tu acha que por causa que o namoradinho te abandonou, que tu acha que porque tu está desempregado, Ele vai te abandonar? Ele comprou a tua vida com um Filho único, santo, perfeito, que foi sacrificado por você. Eu quero te dizer, meu irmão, as aflições vêm. Você está passando por um monte de coisa, eu sei, eu não sei. Mas eu quero te dizer, não perca a sua fé em Deus. Tenha perseverança, continue. Porque foi o mesmo Deus, Ele não muda. Nós mudamos, as circunstâncias mudam, mas Ele não muda. Ele te ama, Ele quer o teu bem. As pessoas esculhambaram com o Evangelho, bagunçaram tudo, tiraram Cristo e botaram coisas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você que ainda não teve a sua fé corrompida, você que ainda na sua concepção de Evangelho não foi contaminado pela bagunça desse mundo, eu quero te dizer, coloque em prática aquilo que é verdade. Acredite naquilo que Deus pode fazer. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. Dá liberdade, te torna livre desse cativeiro do pecado. Acredite nele. Se você está passando por aflição, não sabe como superar, peça para Deus que Ele te ensine. Ele vai te dar sabedoria, e Ele dá muita sabedoria para todos aqueles que querem. Eu quero te dizer, meu irmão, a gente é provado, a gente é tentado pela nossa cobiça, a gente passa um monte de coisa, a gente vive em sofrimento, a gente conhece muito mais que a gente coloca em prática. Mas eu quero te dizer, se tu é que nem as ondas do mar que andam como o vento, andam com o impulso do vento, que ora está aqui, ora está ali, Deus não é assim. E você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Você pode acreditar nele. Você pode depositar a tua vida nas mãos dele. Porque aqui tem muita gente que já passou por aflição. Aqui tem muita gente que já passou por desilusões. Aqui tem muita gente que já rodou igrejas por aí, já sofreu um monte. Mas eu quero te dizer, essas pessoas estão aqui para encorajar a tua fé, para dizer para você o seguinte: não desista, não abandone. Se você sabe o que é correto, firma o pé.
Não cede. Persevere. Você está sendo provado. Vão te dizer que não dá nada, não faz diferença. Faz diferença. Porque Deus não muda. Ele te escolheu para que você fosse o primeiro de todas as criaturas, para que você fosse o principal da sua criação. E Ele criou coisas incríveis, mas a primeira delas, aquele que Ele mais se dedicou, aquele que Ele escolheu para estar com Ele pela eternidade, foi você. Ele não vai te abandonar, mas não abandone Ele. Continue acreditando. Nasça de novo. Mas para que a gente nasça, a gente precisa morrer. Para que a gente tenha fé, a gente precisa sofrer. Para que a gente seja aprovado e aprovado, a gente vai passar por aflições. Mas vamos superar, meu irmão. E se você foi reprovado, eu quero te dizer, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Hoje existe o seu próprio mal. Hoje existe um motivo para você agradecer a Deus, se jogar diante dos pés dele e dizer: Pai, muito obrigado, porque por hoje eu resisti. Amanhã dependo mais uma vez da tua misericórdia, da fé que ainda arde dentro de mim e o desejo de ser agradecido por tudo que foi feito por mim. Confie, meu irmão. Você passou, eu passei. No mundo a gente sofre aflições, mas o nosso Pai mandou o Filho que venceu esse mundo. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: vamos continuar. Eu estou do teu lado. Fica de pé, vamos orar.